Pronto. Olá, galera do nono ano. O que é que nós vamos ver? Nós vamos ver, então, uma revisão somente de dois assuntos. Nós vimos 4 assuntos de funções químicas. Porque as funções químicas se dividem em 4. Quais são elas? As funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Pronto, a gente viu esses 4. Só que, para uma futura formação de alguma pontuação que vier agora, eu só vou pedir para vocês duas coisas: os ácidos e as bases. Beleza? Tranquilo? Professor, é muito assunto. Eu sei que é muito assunto. Juntar os 4 assuntos vai embaralhar sua cabeça total, né? Total, essa pandemia. Então, eu só vou focar em duas funções inorgânicas: ácidos e bases. Então, são funções químicas. O nome já diz, função quer dizer que eles vão se juntar para formar algumas características. Cada função vai formar uma característica diferente. Então, nós temos 4. Aqui nós temos 4. 4 funções inorgânicas. Óxido, ácido, base e sal. Mas aqui vai focar em quê? Em ácidos e base. Pronto. Primeiro será ácido, depois só base. Então, é isso que você vai focar numa futura pontuação. Beleza? Então, um ácido. Quando a gente fala em substância ácida, já vem na sua cabeça alguma coisa que vai deteriorar alguma coisa que tem no meio ambiente. Uma chuva ácida, por exemplo, que é formada com os óxidos que a gente viu lá na frente, ela vai quebrar as ligações de ferro, por exemplo, vai degradar monumentos. Então, o ácido é uma substância, quimicamente falando, que quando ela, em meio aquoso, libera H+. Assim como a base libera OH, o ácido vai liberar H+. Então, guarda isso na tua cacholinha. Ácido libera H+. Base libera OH. Beleza? No ácido, é quando em solução aquosa, ele vai também fazer uma condução boa de eletricidade. O sabor é azedo, né? Ácido azedo, né? Como se fosse um limão, por exemplo. Possui várias utilizações nos meios de saúde. Pode ser na indústria alimentar, na indústria de tinta, na indústria de beleza, na indústria de cosméticos. Tudo isso a gente vai utilizar essa função. Lembrando, na prática, é o que a gente falou com relação ao seu estômago. O seu estômago libera H+ à vontade. O seu estômago tem uma acidez, um pH, um potencial hidrogeniônico, pH, de 2. Quanto menor o pH, mais ácido é o local. Então, o nosso estômago tem um pH 2, um pH altamente ácido. Essa acidez estomacal, ela é importante porque quando a gente come substâncias, às vezes entra junto com a substância algum micro-organismo. Como você não está vendo, por exemplo, vou comer no meio da rua, não lavei as mãos, o cara que vende o produto também não tem essa higienização completa. Aí imagina, entra junto com o alimento, entra também os micro-organismos. Isso aí vai ser totalmente degradado. Dentro do estômago vai haver uma degradação do alimento e também dos micro-organismos. Ok? Isso é essencial para a nossa sobrevivência. Um urubu, o pássaro urubu, por exemplo, ele tem uma acidez 10 vezes maior do que a nossa. Por que, professor, ele tem uma liberação de H+ tão alta? Porque o urubu se alimenta de quê? De restos mortais de um ser. Quando um ser está sendo degradado pelas bactérias, a bactéria fermenta essa substância. E quando o urubu come a carne, encontra a acidez da substância da carne com a acidez do estômago. Imagina a acidez que fica dentro desse estômago. Aí o estômago dele é bastante ácido para matar esses possíveis micro-organismos que entram, que penetram no seu organismo. Por isso que a substância ácida tem o seu valor. Ao mesmo tempo que tem o seu valor, também pode degradar o próprio estômago. Se você tem na sua família alguém que possui acidez, o estômago dela é ácido, seu pai pede sempre para você trazer um leite para ele quando ele se sente com azia. A azia é isso. A azia é o aumento da acidez do estômago. E essa acidez ela vai corroer
o próprio estômago. Então, uma pessoa que come bastante comida ácida, gosta muito de limão, pimenta, isso aí pode provocar nele, ao longo dos anos, uma deterioração da parede do estômago, essa acidez. E não é recomendável, olha o que eu vou dizer, não é recomendável dar a essa pessoa aquele sal de fruta que você coloca dentro do copinho e ele fica efervescendo dentro. Por que não, professor? Porque o efervescente, ele vai no local onde está ferido, ele vai neutralizar, mas ele também pode atingir também o tecido novo, o tecido que não está lesionado. Então, quer dizer que o ideal é a gente ir ao médico e ele passar alguma coisa que não só trate a ferida, trate a causa. Então, se você está comendo muita coisa ácida, você vai ter que mudar a sua alimentação. Por exemplo, café. A cafeína, ela afeta muito a parede do estômago. Pessoas que fumam, pessoas que bebem, o álcool também faz isso. Então, é importante a gente saber disso, saber que a acidez ela tem seu lado bom, ela também tem seu lado ruim, assim como a maioria das coisas que a gente conhece. Então, aqui eu tenho o Cebion, que é a vitamina C, que ela é liberada na efervescência, beleza? Continuo dizendo também, se alguém tem azia, não é recomendável que tome esses efervescentes, não, beleza? Aqui eu tenho o ácido acetil salicílico, que é o AS. Esse é um medicamento que não pode ser usado nos casos de suspeita de dengue, porque esse AAS, ó, AAS, ácido acetil salicílico, quando ele é tomado, ele dilui o sangue da pessoa. O sangue fica diluído. Se a pessoa tiver com dengue e uma dengue hemorrágica suspeita, esse medicamento ele vai aumentar a probabilidade dessa pessoa ter uma dengue hemorrágica. Então, não se deve dar aspirina, cujo composto é o ácido acetil salicílico. A gente chama ele de AAS. Beleza? E aqui eu tenho os peixes. Os peixes que têm ômega 3. Ômega 3, ômega 6, ômega 3, ômega 9, que facilitam muito a quebra de gorduras do corpo. Beleza? Temos azeite também aqui, ó, azeite de oliva, beleza? Então, esses são os ácidos que a gente conhece na natureza. O vinho só possui essa acidez porque as bactérias penetram nas uvas e fermentam, provocando acidez. Se você deixar um vinho aberto na geladeira, você vai ver que ele vai se tornar um vinagre, porque a acidez da bactéria vai aumentar dentro do vinho e vai torná-la um ácido acético. E aqui eu tenho o leite fermentado e aqui nós temos os refrigerantes. Então, veja como o refrigerante ele tem aquela acidez dentro dele que provoca as eructações, que a gente chama popularmente de arroto. Esse arroto que a gente dá normalmente após o almoço, se for frequente, é bom que a gente procure um especialista. Porque toda vez que há uma eructação, é como se houvesse um borbulhamento dentro do nosso estômago. Se for exagerado, a gente tem que procurar um médico, porque essa eructação ela provoca uma pequena liberação de tecido do estômago. E isso, ao longo do tempo, pode provocar feridas. Okay? Então, não é recomendável que se tome refrigerante, que se tome vinho, álcool, né? Coloque vinagre numa sopa, numa salada em grande quantidade, ok? Leite fermentado é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter cuidado na acidez, beleza? Aqui é tranquilo. O Yakult, por exemplo, ele é produzido a partir da acidez que as bactérias promovem no leite. Aí eles dão aquele leite chamado leite fermentado, que é utilizado para o aumento da nossa flora intestinal, ok? O intestino, ele não é muito ácido, porque quem é ácido é o estômago. Após o alimento passar do estômago, ele vai para o intestino. Se o alimento desce esse ácido, comer ele no estômago, ele, com certeza, ia danificar o intestino. Então, o intestino ele é básico. O intestino está ali, ele é neutralizado por uma enzima que atua no estômago. Quando o alimento desce do estômago, a enzima atua na saída desse alimento para diminuir a sua acidez. Beleza?
Aqui eu tenho na Terra, se eu encontrar um terreno, aí vou comprar esse terreno, beleza. Aí noto que esse terreno ele não consegue dar frutos. Faço um teste com essa terra, levo ao laboratório e vou ver que essa terra ela é muito ácida ou pouco ácida. Se ela é pouco ácida, eu coloco fermento, fertilizante com acidez. Se ele é muito ácido, ao contrário, eu coloco fertilizantes básicos. Aqui eu tenho o ácido muriático, isso aqui é utilizado muito, isso aqui é um ácido muito forte, ele é utilizado principalmente para matar micro-organismos. Quando você sai de uma casa e vai para outra, morar na outra, você chega na outra casa, joga um monte de ácido no chão para matar as possíveis bactérias que tem lá, ok? E aqui nem se fala que é o componente ácido que a gente encontra nos explosivos, ok? O encontro da chama com a acidez provoca essa explosão de substâncias, ok? Então, a gente vimos na prática como a gente encontra os ácidos, e agora vamos ver como é que a gente vai classificar os ácidos. Então, é fácil. Encontrei hidrogênio, possivelmente aquela substância é uma substância ácida. Ó, tem os hidrácidos, hidro quer dizer água, não possuem oxigênio. Então, onde eu tenho o H, mas eu não tenho o oxigênio, eu vou chamar esses ácidos de hidrácidos. Ó, beleza? Aqui cada um tem a sua ácido sulfídrico aqui, ó, ácido brômico, beleza? Cada um tem a sua presença de hidrogênio, mas não tem concomitantemente a presença do oxigênio. Já os oxiácidos, o nome já diz, tem o hidrogênio, tem o ácido e tem o oxigênio, ok? Ácido nítrico, ácido clórico, H2SO4, ácido sulfúrico, beleza? Cada um aqui tem o seu nome de acordo com a presença do ácido e a presença do oxigênio. Oxi, ácido. Beleza? Tranquilo? Lembrando que essas substâncias, quando em meio aquoso, vão liberar o H+, vão liberar hidrogênios. Tranquilo? Ácido é um bom condutor de eletricidade. E aí eu tenho a presença dos íons. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quer dizer, hidrogênios e íons de hidrogênio, eu vou ter o número. Aqui, como só tem um, é um monoácido. Como aqui tem dois, é um diácido. Como aqui é três, eu tenho um triácido. Como aqui é quatro, tetraácido. Então, é só a gente, nesse caso aqui dos ácidos, é a gente prestar atenção nas composições de cada substância. Cada substância vai ter a sua formação e cada um vai ter a quantidade de hidrogênios. Então, se eu for classificar quanto ao número de íons de hidrogênio, a presença do hidrogênio vai me dar o nome da substância. Mono, di, tri, tetra, se tiver 5, seria penta. Como é que eu faço, professor, para determinar a força de um ácido? Primeiro, eu tenho que lembrar, lá de trás, da tabela periódica. Então, aqui eu tenho os íons de acordo com a posição da tabela periódica. Aí aqui eu tenho os ácidos fortes, quanto mais à minha esquerda da tabela, mais eu tenho os ácidos fortes, ó, iodo, bromo, cloro, flúor. Os ácidos fracos são os demais. Isso aqui é importante, mas somente para as questões mais abertas. Quando ele falou lá atrás de óxidos
juntamente com ácidos, ele falou na presença do oxigênio em substâncias ácidas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma hipotética substância, onde tem o hidrogênio, que é o ácido, e tem o oxigênio, que é o óxido. Então, aqui eu tenho a fórmula de um ácido, de um elemento qualquer. Aí temos em que M é igual a Y menos X, que são os números atômicos das substâncias. Então, para dizer se o elemento é um ácido forte ou um ácido fraco, é só olhar para a substância, e aí depois vai fazer uns exercíciozinhos, só para lembrar disso. Se M é maior ou igual a 2, ácido forte. Se M é menor ou igual a 1, é um ácido fraco. Então, aqui eu tenho uma substância onde eu tenho um íon de hidrogênio e aqui eu tenho 4 de oxigênio. Então, a segunda fórmula é M é 4 menos 1. 4 menos 1 dá quanto? 3. Então, se M deu 3, é maior ou igual a 2. Então, é um ácido forte. Então, é só lembrar disso. A fórmula é M, Y menos X, que é o íon do oxigênio menos o íon do hidrogênio. A fórmula é essa. Para saber se é ácido forte ou ácido fraco. Então, eu não preciso decorar a tabela periódica. Não preciso. Eu preciso lembrar dessa fórmula aqui. Então, se um ácido é forte, um ácido é fraco, eu vou saber de alguma forma. Vê? Se é forte, é menor ou igual a 2. Ó. No caso do óxido de ácido, Y menos X. Ó. 4 menos 1 dá 3. 4 menos 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. 4 menos 2 dá 2. Então, M é ou maior ou igual a 2. Acidez forte. E se for o contrário, se for menor ou igual a 1, ácido fraco. A3PO4, ácido fósforo, 4 menos 3 dá 1. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. 3 menos 3 dá 0. Menor ou igual a 1. Pronto. Isso aqui é para a gente definir se o ácido é mais forte, se um ácido é mais fraco. Porque isso não é potencialização. Por que, que um biomédico tem que saber disso? Por que, que um industrial tem que saber disso? Porque ele vai depender disso aqui para formar na sua indústria um ácido que seja forte para aquilo que ele deseja realizar, ou se o ácido é fraco, não despende tanta acidez naquele local. Beleza? Tranquilo? Formulação e nomenclatura dos ácidos. Vamos fazer a forma dos ácidos e depois saber a nomenclatura dos ácidos. Na formulação, ele diz o seguinte: o ácido é formado pelo cátion H+, a gente viu isso, e ânion qualquer. O ânion representa o elemento que está próximo ao ácido. A formulação é feita pelo H, lembra que eu falei na frente. Se eu lembrar de um ácido, professor, como é que eu tenho que saber? Presença do hidrogênio, substância ácida. E ao lado, um elemento qualquer. Então, a presença do cátion H+, e um ânion qualquer, eu estou fazendo uma substância ácida. Beleza? Então, aqui está mostrando. Sempre tenho que ter um H mais e um elemento qualquer, no caso um ânion, beleza? Portanto, podemos representar a sua fórmula da seguinte maneira.
H+, está aqui, e o elemento qualquer aqui. Ó. O X aqui, ó, vocês vão ver isso lá na frente, que a gente vai dobrar isso aqui, a gente vai trocar de posição. O X aqui representa a quantidade de H+ que nós temos na substância. Mas é só simples. Gravou o que daqui? Gravou que eu preciso ter um H+ e um elemento ao lado. Beleza? Tranquilo? Nomenclatura. Formulação é o que, professor? Formulação é como se forma o ácido. Através do cátion, H+, e um ânion qualquer. Hidrogênio de um lado, elemento do outro. Fechou. A nomenclatura. A nomenclatura é o nome de um ácido, é feito da seguinte forma. A palavra ácido, o nome do elemento e a terminação hídrica. Ácido, cloro, hídrico. H+, elemento cloro, terminação hídrica. Ácido clorídrico. Então, no caso dos hidrácidos, é aqueles que só têm o H+, mas eles não têm o oxigênio, aqui é hidrácido, só tem hidrogênio, não tem oxigênio. Se liga. Próxima aula, acho que eu vou fazer umas questões com vocês, aí vou mostrar a vocês como a gente vai encontrar isso aí, beleza? No caso aqui, ó, HCl, esse é o ácido que eu falei para vocês, que a gente tem no estômago, cuja finalidade é provocar uma morte dos elementos que entram junto com o alimento que você consome. Provocar uma diluição do alimento para deixar ele bem líquido. Qual é a função do estômago? Pegar o alimento, transformar ele em substância líquida, porque do estômago o alimento vai para o intestino. E é no intestino onde a gente vai absorver o alimento para o sangue. Beleza? Então, aqui eu tenho HCl, hidrogênio, H+, e aqui eu tenho o ânion cloro. Só é botar o nome ácido na frente, ácido, o nome do elemento, cloro, e a palavra hídrico, ácido clorídrico. Isso somente para os hidrácidos. Ó. Ácido bromídrico, ácido, eita, e aqui, professor? Aqui é o cianeto. Ácido cianídrico, ácido sulfídrico. Esses aqui são os gases da fermentação dos alimentos. Quando a gente come demais, forma ácido, forma bolhas no nosso estômago. Essas bolhas têm que sair de dentro do estômago e sai na forma de H2S, é o ácido sulfídrico aqui, ó. Okay? E aqui eu tenho ácido iodídrico, ácido iodohídrico, ácido sulfo de enxofre, né? Sulfídrico. Beleza? Então, aqui eu estou mostrando aqueles elementos que têm somente o hidrogênio, não tem oxigênio. A gente chama de hidrácido. Já quando eu tenho a presença do oxigênio, aí eu tenho 3 elementos. O ácido, o elemento e o oxigênio. Nesse caso, já vai modificar um pouco. O mesmo elemento pode formar vários oxiácidos. Aí a gente vai fazer só o seguinte, vamos utilizar um oxiácido padrão e aí deles a gente pode dar nomes aos demais. Beleza? Então, o outro era só o nome do ácido, o nome do elemento e terminação hídrico. O nome do elemento, o nome da palavra ácido, o nome do elemento, terminação hídrico. Aqui é o nome do ácido, o nome do elemento e a terminação ico. Aqui eu tenho, ó, cloro, bromo e iodo. Peguei o ácido, botei o cloro e botei o oxigênio. Então, é ácido, cloro e ácido clórico. Ácido clórico. Enxofre, selênio, telúrio. Aí boto o ácido, o elemento, terminação ico. Ácido, sulfo,
Ácido sulfúrico. Ah, beleza, professor. Beleza. Lembra que a gente falou lá atrás de óxido ou ácidos fortes e ácidos fracos? A gente já tem a fórmula, né? Que é o Y menos o X, né? Maior ou igual a 2 é forte, menor ou igual a 1 é fraco. Mesma coisa aqui, ó. H3PO4, ácido, nome do elemento, fósforo. Fosfórico, ácido fosfórico. Aí aqui eu tenho silício aqui, ó. Ácido silícico. Ácido silícico. Ah, e aqui o boro, aí eu tenho ácido bórico. Ácido carbônico. Esse ácido carbônico aqui ele é formado dentro do nosso sangue. Como isso aqui é um ácido, será que é forte ou fraco? 3 menos 2 dá 1. É um ácido fraco. Ainda bem, porque ele se forma durante a nossa respiração. E esse aqui vai trafegar pelo nossa corrente sanguínea e depois vai formar uma molécula de água. Isso durante a respiração, tranquilo? E para terminar aqui, o ácido, aqui é o nitrogênio, ácido nítrico. Pronto. Essa é a formação do nome do ácido através da presença do oxigênio. No caso, a regra geral, para elementos que formam dois ou mais oxiácidos, aí eu faço o nome, ó, que a gente já tem aqui, ácido clórico, veja o que a gente fez aqui, ó. Ácido clórico, ele aqui, ó. Ácido clórico. Se botou mais aqui, ó, ou menos, mais ou menos, mais ou menos, aí a gente só muda o nome para oso. Ó, se tinha 3, passou para 4, eu botei a palavra perclórico. Se eu aumentei aqui, desculpa, se eu diminuir aqui, eu boto a palavra uso. 4 elementos de oxigênio. 3 elementos de oxigênio. 2 elementos de oxigênio. Certo? E se eu diminuir mais ainda, ó, olha a palavra que eu coloco, não é menos? Menos é hipo. Hipocloroso. Beleza? Mas no padrão geral, é quando a gente encontra essa quantidade de oxigênio permeando a nossa função. Pronto. Aqui a gente para em ácidos. Na próxima aula, eu vou dar exercícios para a gente fazer nomenclatura de ácidos, como se encontra os oxiácidos, como se faz a contagem de ácido forte e ácido fraco, beleza? Então, para nosso entendimento, nossas pontuações, que virão ácidos e base. Pronto, hoje a gente termina em ácidos, próxima hora eu vou fazer uma revisão de base e a gente encerra, beleza? Valeu, fera!